Boa noite a você. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a terceira aula da disciplina de computação básica, né? Hoje é a última aula da noite e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que são os sistemas posicionais de numeração. Não, mas peraí, Carlos, peraí. Você falou que hoje é a última aula da noite. Será que o pessoal está acordado ainda? E se tiver, o último que tiver acordado termina de dormir agora, né? Porque sistemas posicionais de numeração ninguém aguenta. É muito legal. O computador funciona baseado nisso. Ah, é? Não é não? Pois você vai ter que me provar. Pois eu hei de prová-lo. Mas vamos embora. Como sempre, antes de começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre a revisão, a nossa revisão da aula passada com vocês, Claudião. Então vamos lá. Bom, pessoal, se vocês estão lembrados, a nossa aula passada, portanto, a nossa segunda aula, tratou de quê? Vinha tratando de assuntos chatos e muito sonolentos e tal. Hoje, a coisa vai piorar um pouquinho mais, né? Mas fica tranquilo que aí piora hoje, piora mais um pouquinho na próxima aula e depois vai melhorando, né? Não muito, mas melhora de forma razoável. Então, olha só, na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu basicamente os componentes que cercam o computador, né? Vimos questão de periféricos, vimos questão ligadas a processador, ligadas à memória e comentamos uma série de aspectos numa tentativa de mostrar para vocês que esse panorama dos conceitos básicos, dos elementos, melhor dizendo, básicos do computador, dizem respeito ou têm uma relação bem direta, né, com o que a gente viu, com o ser humano de uma forma geral. Então, se você acompanhar aí no slide, só para a gente poder ter uma sequência um pouco mais firme aí do que foi visto na aula passada, nós vimos memória principal, a chamada memória RAM, né, que o professor Carlos Henrique, se eu bem me lembro, falou que não era prima irmã do sapo, mas é aquela história, né? RAM vem daquelas siglas, daquele engarrafado que a gente recebe do estrangeiro e tem que engolir aqui, né? Então, na verdade, a memória RAM é aquela memória que é volátil, né? Aquela que quando você desliga o computador, ela se apaga e se perde, portanto, e é associada diretamente àquela memória sua mesmo, né? A memória que está dentro da sua cabeça. E que normalmente é mais volátil dependendo de cada pessoa, né? E também dependendo da idade, da utilização dessa memória. Se ela já foi muito utilizada, então ela passa a ser mais volátil ainda, ou seja, a pessoa passa a ser bem esquecida, né? Então a memória RAM é aquela memória que o computador tenta se lembrar rapidamente das coisas, portanto ele acessa, ele recupera as informações bastante rapidamente. No entanto, quando ele é desligado ou quando a energia é retirada dos seus componentes, as informações que ali estão armazenadas são perdidas, são apagadas, portanto, né? Acompanhando ainda no slide, nós vimos o que? A unidade central de processamento, né? A UCP ou CPU, né? Da sigla em inglês, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores. Então, veja bem, todos esses componentes, esses quatro últimos componentes, fazem parte, vamos dizer assim, do core, né, do núcleo do computador, não é? Porque dentro do processador, nós analisamos que dentro ali do aspecto de processamento do computador, a gente tem essas subdivisões, né, físicas mesmo, em termos de componentes, que é o quê? A CPU em si, né? E aí, passando a ter essa divisão da CPU, a gente encontra a unidade de controle, que é aquela responsável especificamente por executar as instruções. A gente lembra aquele negócio das instruções, né, professor Carlos, que nós comentamos na aula passada. É uma ordem, né? Uma Exatamente. Ação imperativa que, por exemplo, se é possível assim, troque essa camisa. Você vai ter que trocar, porque se você não trocar, né, o que é que vai acontecer? Você vai ser punido. E se houver, qual é a punição do computador? Ou ele trava, ou ele reseta, ou ele não faz aquilo que você programou ele para fazer. Quem nunca teve um computador travado, né? Exatamente. Aí você vai lá, Ctrl Alt Del, perde tudo que você tinha feito, reinicia, aquele Perfeito. trabalho chato. Então, essa instrução, essa regra, essa ação imperativa, diz respeito exclusivamente a quê? Quem do subconjunto do computador, do subconjunto físico do computador, quem é que executa essa ação imperativa? A unidade de controle, né? E quem que vai executar as operações aritméticas, a soma? Quem é que vai somar, subtrair, fazer operações lógicas? Quem é que vai fazer isso? Aquela tal de ULA,
unidade lógica e aritmética. Ou seja, baseado em quem? Baseado vamos dizer assim, naqueles locais reservados para armazenamento intermediário, armazenamento de variáveis para processamento, que são quem? São os registradores. Né? E aí comentamos que existem vários registradores para funções bem específicas, e dentre esses vários comentários que nós fizemos na aula passada, até mesmo para não ficar uma aula cansativa, porque, volto a dizer, é um assunto que vocês já dominam, considerando que já estão, vamos dizer assim, no final de carreira da primeira etapa acadêmica, vamos dizer assim, da vida de vocês, a gente comentou uma série de outros fatos envolvendo memória, né? Falamos de cache, memória cache, falamos de device driver, que são os controladores dos dispositivos periféricos, que usam esse tipo de memória intermediária para poder fazer acesso aos dados que foram destinados ao dispositivo ou estão sendo lidos daquele dispositivo, e por aí vai. Então, resumindo a história, na aula passada nós mostramos os conceitos básicos dos elementos que formam, os elementos de hardware, portanto, né, que formam um sistema computacional. E morreu aí. Acabamos a aula com esse objetivo cumprido de ter, vamos dizer assim, não ensinado e muito menos mostrado, mas apenas revisado junto com vocês esses aspectos físicos do modelo computacional. Agora, hoje, pode se preparar. Pode se preparar porque o professor Carlos tem uma missão quase que impossível, que é fazer vocês, a esta hora da noite, não dormirem. Se é que vocês já não estão dormindo, o professor Carlos, então, eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco, que ele vai começar a nossa aula de hoje, que eu não consigo nem dizer o nome da aula de hoje. Ele vai repetindo agora, ele vai repetir para nós daqui a pouco, né? Porque eu não consigo falar. Eu só sei que tem a ver com sistema de numeração. Sistemas posicionais de numeração. Posicionais de numeração. Professor Carlos, por favor, a bola está com o senhor. Ok. Bom, matando no peito e seguindo em frente, por que a gente vai falar sobre sistemas posicionais de numeração? A gente já comentou com vocês em outra oportunidade que o ser humano é muito esperto, muito inteligente, muito perspicaz, só que a nossa capacidade de trabalhar com números ela é limitada. Por exemplo, se eu perguntar para você como você consegue gastar em uma semana 10 mil reais, é fácil. Agora gaste 1 bilhão de reais em uma semana. O número é tão grande, a quantidade de zeros é tão grande que você não vai nem saber com que gastar tanto dinheiro. Se quiser, eu lhe passo o número da minha conta logo aqui na sequência, vou colocar lá no fórum, pode depositar lá que está tranquilo. Mas o ser humano tem dificuldade com números muito grandes e tem dificuldade em fazer contas muito rápidas. Enquanto que o computador, ele tem a característica exatamente ao contrário. Como a gente ensina para ele a fazer conta, e ele é um circuito que opera numa frequência altíssima, ou seja, com uma rapidez muito grande, o que acontece? Ele consegue fazer cálculos muito rápidos. Só que, diferente do ser humano, ele não consegue escolher quais são os cálculos que ele tem que fazer. A gente tem que dizer para ele. Só que uma vez que ele sabe quais são, ele consegue fazer com muita precisão e com muita rapidez. Por isso que entender um pouco desses sistemas de numeração é importante para que nós, enquanto exercendo a atividade de programadores, por exemplo, possamos instruir o computador de uma maneira melhor em relação ao que ele tem que fazer. Como o Cláudio já disse, ele só faz o que a gente manda. Se a gente mandar direitinho, ele faz direitinho. Se a gente mandar errado, ele vai travar, porque ele é muito burro e não vai saber consertar nada. Se a gente esquecer qualquer coisinha, ele não vai perceber assim, pô, esse meu usuário aí, vou te falar, viu, esqueceu de novo daquele ponto e vírgula no final do comando. Ele não tem capacidade para fazer isso. A única capacidade que ele tem é para dizer assim, ô amigão, essa instrução aí eu não entendo não, conserta aí por favor. É isso que o compilador faz, não é? Ele aponta qual é o erro, aonde está o erro. Por que ele não conserta para você? Se ele está dizendo aonde está o erro e qual é o erro. Por que o espertão não conserta para você? Porque não dá conta. Agora, para que a gente diminua o nosso trabalho tendo que corrigir erros, quando a gente trabalha, por exemplo, com variáveis numéricas, com alguns programas de mais baixo nível, por exemplo, que tem que manipular informações numéricas no seu formato, vamos dizer assim, mais elementar, talvez seja importante que a gente saiba um pouco disso aqui para poder perder menos tempo consertando defeitos
que aparentemente o computador não vai conseguir, aliás, aparentemente não, certamente ele não vai conseguir corrigir sozinho, certo?